Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, ou a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo desta série, a qual tem por título As 7 Igrejas do Apocalipse, Ontem e Hoje. Nós já fizemos uma introdução, você pode procurar aí a primeira parte desta série, e hoje nós entraremos então na segunda parte, a qual demos aí o título, vamos trabalhar essa temática, que está aí na sua tela, a apresentação do Senhor da Igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 20. Vamos observar então e vamos ver o que podemos aprender com esta passagem da palavra de Deus, irmãos. Observe no versículo 1 ao versículo 3, o noivo que se revelou a João e ao mundo. Você tem então o seguinte texto no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então nós temos aí Jesus se revelando, ao seu servo João, e João então registra estas palavras, e essas palavras são lidas por alguém diante de uma congregação, e essa congregação agora pode ouvir e deve guardar estas palavras. Aí você tem isso então no Apocalipse. Jesus se revelou a João e também ao seu povo, e ao mundo inteiro de certa forma, Mas observe que no Evangelho de João, Jesus também se manifesta, e há um grande propósito nisso. E qual é o principal propósito? Para que o homem caído, o homem em Adão, o homem que está nas trevas, venha a crer em Jesus. Lá no Evangelho de João, então, capítulo 20, versículo 31, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. E o versículo 31 diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida por meio dele. Então Jesus Cristo se manifesta, tudo aquilo que ele fez, a sua encarnação, os seus milagres como sinais diante dos homens, tudo isso para que o ser humano venha a crer em Jesus Cristo, para que venha a crer que ele é de fato o Filho de Deus encarnado. E se nós então crermos nele, nós teremos a vida eterna. Isso você encontra no Evangelho de João. Também nas cartas do apóstolo João, ela tem um fio condutor que envolve a questão da vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13, você tem o seguinte, o 12 e o 13 diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13 diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então esta é a certeza que nós temos, meus irmãos. Esta é a segurança que nós temos, a segurança da vida eterna. Nas cartas do apóstolo João, este assunto tão importante, ele é tratado. Também no Apocalipse, onde Jesus se revela especificamente também, você tem então a preparação para a segunda vinda dele. No capítulo 22, versículo 20, nós encontramos o seguinte: aquele que disse todas essas coisas declara: sim, eu venho em breve. Palavras do Senhor Jesus. Eu venho em breve. E aí então é respondido: amém, que assim seja. Vem, Senhor Jesus. Então esta é a certeza de que ele virá. Então Jesus, ele se revelou ao apóstolo João, se revelou a todo o seu povo e se revelou ao mundo para que viesse a crer nele, para ter a esperança da vida eterna e para aguardar confiante pela sua segunda vinda. Observe agora o versículo de número 4, quando inicia ali então a saudação, e essa saudação ela é muito consoladora. É uma saudação não de temor ou de terror, mas é uma saudação de paz. Observe o versículo 4, diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Perceba, essa saudação, ela é bastante calorosa, ela é bastante encorajadora. E João então deseja a graça e a paz àqueles irmãos ou ao povo de Deus espalhado pelo mundo,
Observe a palavra graça, irmãos. No grego é charis, que quer dizer favor, né? Comumente então tido como favor imerecido, a misericórdia de Deus, né? Bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Então, tudo isso envolve a graça de Deus. E na introdução, na saudação que o apóstolo João traz ao povo, então ele deseja a graça e também ele deseja a paz. A palavra aqui no grego é eirene, que significa o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por esta razão, nada temendo de Deus e contente com a porção terrena de qualquer que seja a classe, o estado de bem-aventurança de homens justos e retos depois da morte. Então, por um lado, você tem ali essa certeza, essa segurança, essa tranquilidade de que tudo o que nos acontece hoje, seja qual for a classe, seja de que esfera que vier, tudo o que nos acontece hoje está no controle de Deus e Ele vai cuidar do nosso coração. E também nós temos daí essa expectativa no estado de bem-aventurança que nós experimentaremos de forma plena o dia que o Senhor Jesus vier e nós formos então glorificados com Ele. Então João, nesta saudação, ele é bastante consolador, ele deseja graça e paz ao povo de Deus. Ainda no versículo de número 5, nós temos agora um retrato do noivo. Nós temos um retrato do Senhor Jesus Cristo e é maravilhoso observarmos isso. Observe aí então o versículo 5, bem no seu começo, diz o seguinte: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A testemunha fiel de Deus, o primeiro a ressuscitar dos mortos e aquele que é soberano sobre todos os governantes da terra. E aí você tem um retrato do noivo, você vê então que ele é a fiel testemunha, ele é o primeiro que ressuscitou e ele governa todas as coisas. Descanse o coração, querido irmão. Olhe só quem é o Senhor Jesus. Ainda outros atributos do Senhor Jesus que você encontra nas Escrituras Sagradas. Mas aqui, neste versículo 5, apenas no seu começo, você tem uma descrição poderosa do Senhor Jesus. Um retrato maravilhoso da pessoa de Cristo. Ele é fiel, ele é o primeiro a ressuscitar e por isso nós temos a esperança que um dia ressuscitaremos também. E ele é soberano, meus irmãos. Ele governa todas as coisas. Ele governa o mundo, ele governa as ações dos homens, tudo o que está acontecendo está no controle do Senhor Jesus. Então, neste versículo 5 aí, você tem 3 grandes atributos aí do Senhor Jesus. Ele é fiel, ele ressuscitou dos mortos e ele é soberano. Também no versículo de número 5 ainda, só que a parte B dele, e também o versículo 6, nós temos a questão de que nós adoramos o noivo. Nós prestamos louvor, tributo a Ele. Pois, meus irmãos, Ele nos ama, Ele nos libertou dos pecados e Ele nos fez povo sacerdotal. Observe então o versículo 5, aí o finalzinho do 5, e o versículo 6 também, olha o que diz. Ele que nos ama e, mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Para quê? Para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então você tem aí que Ele nos ama, Ele nos libertou e Ele nos fez sacerdotes para que possamos então servir. Observe aí o fato de que Ele nos ama, conforme Romanos 5,5 diz assim a palavra de Deus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Graças a Deus por isso, irmãos, que Ele nos ama. Ele, apesar de nós, apesar de quem somos, apesar de nossos pecados, nossos delitos, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos ama. E o seu amor foi derramado sobre nós. Também uma garantia, por que nós adoramos ao Senhor Jesus? Porque Ele nos libertou dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz a palavra de Deus assim: é tão transbordante a sua bondade para conosco,
que Ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do Seu Filho, por quem somos salvos. Então, esta certeza, irmãos, que os nossos pecados foram perdoados. Quando fomos justificados, o apóstolo Paulo trabalha isso muito bem em Romanos, você pode ler a carta de Paulo aos Romanos. Então, nós fomos justificados. E justificados, nós somos então declarados justos. É uma linguagem aqui de tribunal. Nós somos declarados justos diante de Deus. A dívida foi paga. O perdão agora está então estabelecido, porque os pecados foram colocados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então Ele nos libertou dos nossos pecados, por isso nós o adoramos, nós o louvamos, bendizemos. Ele nos ama e também Ele nos fez povo sacerdotal. Observe sobre a questão de sermos sacerdotes. Observe Apocalipse 5:10, olha o que diz. Tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olha que bonita essa passagem, meus irmãos. Também Êxodo 19:6 diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Um reino de sacerdotes que servem a Deus e servem ao próximo. Nós servimos uns aos outros. Por isso nós somos então sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o texto bem conhecido, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real deste reino, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Então nós somos um povo sacerdotal. Nós intercedemos uns pelos outros. Nós servimos uns aos outros e servimos ao nosso Deus. Por isso nós adoramos ao Senhor Jesus. Por isso que Ele é o nosso Senhor e somente a Ele, nós prestamos honra, louvor, tributo, adoração ao Senhor Jesus Cristo. Pois Ele nos ama, nos libertou e nos fez povo seu. Graças a Deus por isso. Observe agora o versículo 7 ao versículo 8. A certeza, irmãos, de que Ele vem. E Ele é poderoso, meus irmãos. Ele vem e Ele é todo poderoso. Observe o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim: olhem, Ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. No versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Uma tradução bem linguagem de hoje seria: eu sou o A e o Z. E o significado disso é o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Olhe que maravilhoso, irmãos. Você tem aí pontos muito importantes aí para a nossa vida. Todos o verão, diz o texto, conforme nós acabamos de ler, e todos verão quando ele vier. Também haverá pranto diante do juízo. Observe que o texto diz: todos os povos do mundo chorarão por causa dele. E também ele é o alfa e o ômega, conforme está aí no versículo de número 8. Então, essa é a certeza que nós temos, meus irmãos. Jesus, ele vem e todos o verão. Muitos chorarão, prantearão, porque não haverá mais esperança. Um dia essa porta maravilhosa da graça e da misericórdia de Deus se fechará e triste será o fim daqueles que não abraçaram ao Senhor Jesus Cristo, daqueles que não prestaram culto ao Senhor Jesus, daqueles que não se dobraram diante do Senhor. Estes então lamentarão. Por isso, você que talvez ouve essa mensagem nesse momento, vá a Cristo, confie nele, se apegue a ele com fé, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, seja lá o que você tenha feito. Talvez você é alguém que está envolvido na prostituição, talvez você matou alguém, talvez você traiu, talvez você mentiu, você talvez é culpado aí de muitas coisas. E saiba que você já nasceu em pecado. Você já tem a semente de Adão dentro de você. E por isso você precisa ser justificado. Você precisa nascer de novo, receber o perdão de Deus. E essa porta, essa esperança,
é aberta para você através da palavra de Deus. Pois saiba que um dia o Senhor Jesus virá e você, assim como eu, todos neste mundo prestarão contas ao Senhor Jesus. Então não perca tempo, vá a Jesus Cristo com fé e confiança, coloque a sua vida nas mãos dele. Ele vem e ele é poderoso. Todos no verão, muitos vão prantear. Saiba que ele é o princípio e ele é o fim. Ele estava na criação e ele estará também na consumação de todas as coisas. Ele governa do início ao fim todas as coisas. O seu plano está nas suas mãos. Então descanse o seu coração. Ele vem, saiba disso. Também você tem nos versículos de número 9 ao 21, os quais nós já vamos entrar aqui por partes, meus irmãos. No versículo 9, você tem aí, primeiramente lá em cima você tem um subtítulo que diz o Senhor Jesus, João e nós. Observe então no versículo 9, o João ele se coloca como um companheiro de batalha, como um companheiro de sofrimento. Observe o que diz o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João se coloca como um irmão, como um companheiro, aquele que sofre, aquele que está junto, aquele que faz parte do povo de Deus. E aí, isso é maravilhoso, irmão, essa identificação. Porque quando João escreve para as 7 igrejas, muitos estão debaixo de uma perseguição violentíssima, estão debaixo de um sofrimento muito grande. E João se coloca nessa condição também. Eu sou companheiro de vocês nessas lutas, eu sou companheiro de vocês no sofrimento, e nós todos estamos em Jesus, estamos nele, estamos fortalecidos, estamos confiantes nele. Por causa da sua palavra e do testemunho dele é que nós sofremos, que nós enfrentamos perseguição, mas nós permaneceremos. Então João tem esta certeza, ele se identifica como um companheiro. Também dos versículos 10 ao 16, meus irmãos, você tem ali uma descrição do Senhor Jesus. E é uma descrição poderosa, é uma descrição maravilhosa. E fica evidente que Jesus controla tudo. Para aqueles irmãos que estavam debaixo de opressão do Império Romano, debaixo de idolatria, no caso de ataques de grupos idólatras e da própria ideia de um imperador como um Deus na terra, aqueles irmãos precisavam ter a certeza de que Jesus é o Senhor e de que Ele governa e controla todas as coisas. Então observe os versículos 10 ao 16, olha a descrição que é dada então sobre o Senhor Jesus. Diz assim o texto: era o dia do Senhor e eu estava adorando. Isso aqui entende-se como um domingo, porque tradicionalmente na tradição cristã e propriamente no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do momento em que Jesus Cristo ele ressuscita num domingo, então os cristãos no mundo inteiro, isso desde a igreja primitiva que atravessa a história da igreja, os cristãos então têm o domingo como este dia então especial, como esse dia de celebração, este dia de adoração. Obviamente que isso não significa que nós engessamos este dia e fazemos somente dele, não é isso, mas é um dia especial. É considerado então o dia do Senhor. E João então ele diz, era o dia do Senhor e eu estava adorando, quando subitamente ouvi uma voz forte atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta. E então eu ouvi dizer: ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas da Turquia ou da região da Ásia, a igreja de Éfeso, a de Esmirna e as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12 ele diz: quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estavam 7 castiçais de ouro, e entre eles achava-se alguém que parecia Jesus, que se chamava a si mesmo o Filho do Homem, vestido de um manto comprido e com o peito atado com uma faixa de ouro. Olha o 14. O cabelo dele era branco como a lã ou a neve, e os olhos penetravam como labaredas de fogo. Os pés rebrilhavam como bronze polido, e a voz ressoava como as ondas da praia. Ele segurava na mão direita 7 estrelas,
e na boca uma afiada espada de 2 gumes. E o rosto dele brilhava, como a força do sol no esplendor, sem as nuvens. Então João faz uma descrição do Senhor Jesus espetacular, meus irmãos. Aquele que ele vê naquela visão ali é alguém que chama muita atenção. E ele faz uma descrição aí da aparência do Filho do Homem, no caso Jesus, no caso Cristo. Observe aí, você tem uma espécie de uma imagem que tenta elucidar essa ideia, né? A voz como o barulho de uma grande cachoeira. Você tem os olhos brilhantes como fogo, o rosto como o sol do meio-dia. Uma espada afiada dos 2 lados, ela sai da sua boca. Cabelos brancos como a lã ou como a neve. Significa que ele tem todo o conhecimento. 7 estrelas na mão direita, né? Uma faixa de ouro em volta do peito, vestido com roupas longas até os pés. Pés como bronze na fornalha. E cada um desses itens tem um significado. Mas se formos pegar num todo essa visão, essa descrição da aparência de Jesus, logo nós podemos entender que ele é poderoso, meus irmãos, que ele sabe todas as coisas, ele tem a sua igreja, ele tem a história, ele tem a liderança da igreja, tudo na palma da sua mão. Ele é o Senhor que vem para julgar aqueles que desprezaram a sua palavra. E ele tudo vê, por isso os seus olhos são como chamas de fogo. O seu cabelo é branco porque ele tem todo o conhecimento. Então a descrição que é feita do Senhor Jesus nos remete à ideia de que Jesus controla e governa todas as coisas. Também tenha certeza, a partir do versículo 17 ao 20, que nós estamos guardados, meus irmãos. Olha o que é dito no versículo 17 ao 20. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Novamente a linguagem aqui de alfa e ômega. Versículo 18, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. Então, o que é, né? Ele dá a descrição certinha. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, a liderança, né? O pastor da igreja. 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, Jesus os tem na palma da sua mão. Ele controla, nós estamos guardados. Lembre-se que na linguagem do Evangelho de João, Jesus disse que se nós estivermos nas suas mãos, ninguém poderá nos tirar das mãos dele. Então nós estamos guardados, meus irmãos. Nós temos essa certeza. Portanto, descanse o seu coração. Acalme a sua vida, acalme a sua alma. Não há necessidade de desespero, de pânico, de descontrole. Porque nós temos a identificação, né? E isso aqui foi importante para os irmãos a qual João escreveu. Olha, nós estamos juntos no sofrimento. E nós também, meus irmãos, hoje estamos juntos aos sofrimentos dos nossos irmãos ao longo da trajetória cristã. Aqueles irmãos que hoje sofrem, seja qual for o país, qual for a região, nós somos companheiros de luta por causa do testemunho de Jesus Cristo. Nós estamos nesta batalha juntos, mas nós temos a certeza que um dia tudo vai terminar. Também podemos ficar tranquilos porque Ele está controlando, Ele está governando, não fugiu do controle de Jesus. E nós estamos, então, guardados nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Então, a apresentação que João faz do Senhor da igreja, do versículo 1 ao versículo 20, nos traz a segurança de que Ele está controlando todas as coisas. Portanto, meu irmão, confie nele. Jesus é o Senhor da igreja. Nós prestamos tributo, nós prestamos adoração, nós prestamos a honra, nós louvamos somente ao Senhor Jesus. Ele vai vir. Ele há de vir um dia, meu irmão. Descanse o seu coração, amém? Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Estamos chegando aqui ao final, então, desta parte, a qual tratamos sobre a apresentação do Senhor da igreja. Apocalipse 1, do 1 ao 20. Aí estão algumas referências que nós utilizamos, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos.